Evangelho, segunda-feira da 22ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 22ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva para o Evangelho de São Lucas. Nós estamos na visita de Jesus à cidade de Nazaré, a sua cidade natal. Jesus, em dia de sábado, entra na sinagoga, lugar consagrado para meditação, para a leitura, melhor dizendo, para a escuta da palavra de Deus e para a meditação da palavra. Lugar privilegiado onde Deus reúne seus filhos para renovar a sua voz. Ali, mesmo ali, cumpre-se as promessas do Senhor de falar ao coração do seu povo, como Ele mesmo anunciou através do profeta Ezequiel. Jesus, o Verbo de Deus, Jesus, a palavra do Pai para nós, entra na sinagoga e proclama o texto do profeta Isaías. De fato, o texto do profeta Isaías se cumpre sobre a vida de Jesus, se cumpre sobre os lábios de Jesus, se cumpre no ensinamento do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Eis que Deus cumpre fielmente suas palavras, e entregando a nós esse tesouro como ontem,
tivemos a possibilidade de renovar a nossa compreensão e o nosso zelo na Sagrada Escritura, entregando-nos esse tesouro, move a nossa vida para que possamos ser homens e mulheres ricos dos bens de Deus, ricos dos dons espirituais do Senhor. A maior riqueza possível, seu próprio Filho, nos foi entregue pela nossa salvação. Ao fechar o livro, entregar ao ajudante e sentar-se, enquanto todos têm os olhos fixos no Senhor, se cumpre também a esperança de Israel, que com os olhos fixos nas mãos do seu Senhor, nas mãos de sua Senhora, assim vai dizer o Salmo, esperam a graça de Deus. Porém, quando Jesus começa a fazer o anúncio da Boa Nova e revela que o coração deles também poderá fraquejar e unir-se àqueles que não compreenderam e não aceitaram a Boa Nova do Senhor, renovada nos profetas ao longo dos séculos, infelizmente, o povo de Nazaré não diz: Senhor, perdoai-nos, ajudai-nos. Também nós podemos fazer o mesmo que nossos pais fizeram contra os profetas. Nós precisamos do seu socorro, nós precisamos da sua ajuda. O povo de Nazaré simplesmente ignora tudo aquilo que o Senhor está dizendo como um chamado à conversão e assumem cada palavra como uma provocação contra a dignidade deles. Se sentem ofendidos por aquilo que diz o Senhor e se levantam com fúria contra o Filho de Deus, não aceitando que o Filho do Deus Altíssimo possa entregar a eles o bem em favor da salvação de cada um deles. O que significa dizer que aqueles corações, não obstante estarem na sinagoga, não obstante estarem reunidos na presença do Senhor, não estavam dispostos a guardar a palavra de Deus em seus corações. E diante da admonição, ou seja, da chamada de responsabilidade, a própria responsabilidade feita pelo Senhor, eles não acolhem esta ocasião da graça de Deus. Poderíamos dizer, bom, mas eles não esperavam que Jesus usasse aquela palavra sobre si, porque ela era reservada ao Messias que deveria vir em modo glorioso, e por isso, por incompreensão, se rebelaram. Mas não seria próprio conceder, pelo que veem e ouvem a respeito de Jesus, um espaço de possibilidade para aceitar que Deus pudesse agir dessa forma? Isso não está falando para nós de um coração que se fecha, acreditando que se Deus age fora do modelo do princípio que ele admite ou pôde entender na história, significa dizer que Deus não está ali. Pois bem, poderíamos considerar que talvez essa forte ligação de Israel com a tradição e com os ensinamentos na tradição desse a Israel um vigor vivendo em meio a tantos povos distintos, com tradições religiosas distintas, o vigor de uma identidade clara, firme, que mesmo confrontando diversas culturas, não se perdeu no tempo. Porém, meus irmãos, o que não permitiu Israel perder-se no tempo foi a misericórdia de Deus, e não a capacidade de manter duro e firme o que seria a interpretação do povo a respeito da voz do Senhor e do reconhecimento dessa voz do Senhor. Porque bem o sabemos que na história, por diversas vezes, Deus teve que, inclusive, ser duro com o seu povo, porque se perdera com facilidade, esquecendo-se dos ensinamentos do seu Deus e amando outros deuses.
Então nós estamos de encontro com o texto do Evangelho de ontem. Essa dureza do coração de Israel, que poderia por um instante confundir-se como uma grande defesa da tradição e dos valores religiosos do povo, na verdade, essa dureza é fruto de um coração que pouco a pouco foi deixando de lado todos aqueles tesouros e dons que o Senhor concede para a nossa vida. Como ontem falávamos, pouco a pouco o povo foi abandonando as virtudes espirituais, foi abandonando o temor a Deus, foi abandonando a misericórdia, foi abandonando o amor ao próximo, de maneira que permaneceram as tradições sem permanecer no coração a prática das virtudes. E isso leva o homem, posteriormente, a dispersar-se e a perder-se, enchendo o seu coração e a sua vida interior de vícios. Porque onde não triunfa, onde não brilha a luz do Senhor, abre-se espaço para que os vícios cresçam sempre mais, tornando impuro aquele lugar que deve ser puro, porque Deus o escolheu para ser e o santificou pela sua presença, ou seja, o íntimo de cada um dos homens. Através de sua palavra, o Senhor purifica o coração do homem e torna a sua alma o lugar de sua intimidade. Mas como estamos vendo no Evangelho de hoje, a alma, ou melhor, o coração daqueles que estão em Nazaré é cheio de assassínio. No momento em que Jesus fala e adverte o povo, como os profetas advertiram outrora, imediatamente se levantam contra ele e se lançam com a tentativa de levar Jesus à morte. A rejeição foi tão grande que expulsaram Jesus da cidade. Mas Lucas mostra que nada acontecerá na vida de Jesus por causa da maldade dos homens. Também a perversão e a maldade daqueles filhos de Nazaré não comprometeu o tempo e a missão do Senhor, porque ninguém lhe pode tirar a vida. Ele a entregará livremente, no tempo certo, porque o plano de Deus, por mais que a maldade presente no coração dos homens se agite, o plano de Deus será sempre cumprido sob a autoridade poderosa do Deus Altíssimo. Senhor, cumpre o seu plano de amor em nossas vidas. Renova o vigor da nossa alma para que também o nosso coração possa praticar as virtudes do céu, a fim de que sejamos homens e mulheres plenos da vossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.